Olá, o título do nosso trabalho, do nosso artigo, é uma análise das questões de ondulatória no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que vão desde 2009 a 2020. Os autores sou eu, Flávio José de Carvalho Souza, Marcos Rangel de Moura Souza e o Haroldo Reis Alves de Macedo. Somos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, o IFP Campus Picos. Inicialmente, o nosso trabalho ele se trata da análise das questões de física no Enem, especificamente as questões de ondulatória, certo? Bom, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ele foi criado em 1998, certo? Ele era com 63 questões que tinham nota de 0 a 100 e uma redação que também tinha nota de 0 a 100. Posteriormente, em 2005, ele passou a ser utilizado como indicador no financiamento de cursos superiores, através do ProUni, certo? E aí, em 2009, houve uma reformulação, no qual dessas 63 questões agora já passaram a ser 180 questões, e com as grandes áreas do conhecimento. Continuando também assim com a redação, certo? E aí, pesquisas envolvendo a disciplina de física nesse novo Enem, elas foram realizadas. Dentre elas, a gente tem o Lemos e Hernandes, que fizeram pesquisas na qual eles analisaram questões de física e as classificaram entre quantitativas e qualitativas. Essas questões elas foram selecionadas por eles, questões de todas as áreas da física, certo? E aí o nosso trabalho aqui, ele busca analisar questões na área específica de ondulatória, certo? E oferecer materiais tanto para professores como alunos que vão prestar o exame, ou seja, materiais no sentido de orientar esses alunos à forma que as questões de ondulatória são tratadas no Enem. E os professores, na a forma deles abordarem essas questões, certo? Porque as questões, a gente começa com a introdução àquele determinado assunto. Já no Enem, ele pede uma forma diferente da que a gente começa aquela introdução, ou seja, já é uma contextualização, ou seja, situações do cotidiano para que o aluno possa desenvolver habilidades e competências ali, certo? E aí, o Exame Nacional do Ensino Médio é a avaliação em que as questões elas envolvem essas, como eu acabei de falar, as competências e habilidades. Essas competências, elas são de acordo com as situações, problemas que ele propõe ali, e aí o aluno vai analisar e transcrever o que ele aprendeu lá no ensino médio, naquelas questões, ou seja, ele vai ter a capacidade de aplicar os seus conhecimentos ali e conseguir se sair daquele problema apresentado na questão, certo? Essas questões, elas buscam fugir do tradicional, ou seja, elas não focam ali em meramente a transmissão ou a memorização, a decoreba de uma fórmula ou de um conceito, e sim a aplicações, são aplicações, certo? E aí essas questões, ela tem uma estrutura. Essa estrutura ela é dividida entre texto base, enunciado e alternativas. Esse texto base, ele traz ali a problemática, ou seja, o problema naquela determinada área, no caso aqui a ondulatória, e aí tem toda uma história ali, um contexto em relação àquela questão, para inserir o leitor, no caso o participante, certo? E aí tem um enunciado no qual vai nos dar ali um comando do que ele tem que fazer a partir da leitura do texto base daquela questão, certo? E as alternativas elas são divididas em 5, e vão letra A, B, C, D e E, certo? No qual somente uma é correta. E aí, na metodologia de análise, foi realizada através da análise dessas questões, certo? Ela foi, essa metodologia, né, foi feita a separação das questões que envolviam ondulatória, a separação das questões de física e as que envolviam ondulatória. Aí depois foi feita aquela análise criteriosa de quais questões se encaixavam em determinada classificação, que eu vou falar mais adiante sobre as qualitativas, quantitativas e semi-quantitativas.
e foram analisadas as provas de 2009 até 2020, certo? E aí foi feita essa classificação entre as questões qualitativas, quantitativas e semi-quantitativas. As qualitativas são aquelas na qual tem uma determinada situação lá e elas são de raciocínio e alguma relação matemática com foco na parte teórica. Já as quantitativas, elas obrigatoriamente necessitam de um cálculo. E as semi-quantitativas, elas podem ser feitas através de relações entre maior que, menor que e igualdade, certo? A segunda classificação foi quanto ao nível de contextualização, na qual caracterizamos em 3 níveis, que é o baixo nível de contextualização, médio nível de contextualização e alto nível de contextualização, certo? Aqui a gente tem uma questão quantitativa com um baixo nível de contextualização. A quantitativa é aquela que necessariamente obriga a aplicação de algum cálculo, certo? Os níveis de contextualização, o baixo nível de contextualização, ele quer dizer que apenas uma pequena parte do texto é necessária para que você consiga responder. Já o médio nível, ele tem que metade do texto vai ser necessário para que você consiga resolver aquela questão. E o alto nível é onde todo o texto ele é importante no sentido de que você precisa de tudo que tem ali para conseguir responder a questão. Aqui a gente tem uma questão quantitativa, onde você vai precisar fazer cálculos, e um baixo nível de contextualização. Pois, se você observar, o início dela, você tem uma informação de que é o sonorizador. Já a parte que vai lhe dar as informações que você vai necessitar, que você vai precisar para conseguir chegar à alternativa correta, onde você vai conseguir fazer os cálculos, já é lá no finalzinho, nas últimas linhas. Então, por isso que ela foi classificada como quantitativa, pois vai necessitar de cálculo, e baixo nível de contextualização, porque o texto é mais informativo e só uma pequena parte é o que você vai precisar para conseguir chegar na alternativa correta. Agora eu passo a fala para o meu colega, o Marcos Rangel, para ele falar dos resultados e discussões. Pronto, então aqui agora vamos apresentar os resultados da nossa pesquisa. Está aí o gráfico representando a quantidade de questões da categoria entre qualitativas, quantitativas e semi-quantitativas. Podemos notar que a ondulatória é uma área que é bem presente. Só no ano de 2009, primeira aplicação, que não encontramos questões de ondulatória. Podemos ver que a maior parte das questões, em vermelhinho aí, representa as questões qualitativas, pessoal. Então, nota-se, olhando esse gráfico, que a maioria das questões de ondulatória que nós analisamos são dessa categoria, né? São questões que envolvem apenas conceitos. São principalmente aquelas dos fenômenos ondulatórios, que é sempre presente. Reflexão, difração, são todas questões que envolvem apenas esses conceitos, ou seja, não exige conhecimento de cálculo, nenhuma manipulação em equação, nada de matemática nessas questões. Só que a gente vê nos últimos anos que está aparecendo, né, questões mais quantitativas, mas a maioria, nessas edições analisadas, são qualitativas. E quanto ao nível de contextualização das questões, a gente vê aí que dava até para já suspeitar, né, por conta que, como a maior parte das questões são qualitativas, ou seja, apresenta uma situação, um problema que o aluno tem que descobrir, por exemplo, qual fenômeno que está sendo envolvido nesta situação, então requer que praticamente o texto inteiro traga informações necessárias para que o aluno resolva a questão. E também é a proposta do Enem. Então a gente está vendo aí que a maioria das questões analisadas possuem sim um alto nível de contextualização, porque é isso a proposta da prova, né? Fugir do tradicional e não apenas pedir do aluno, exigir do aluno decoreba de fórmulas ou conceitos, mas sim a aplicação. Então a maioria das questões são com alto nível de contextualização e requer, né, nas nossas conclusões, como a gente viu, requer que o professor, como eu vou mostrar agora, requer que o professor, durante a abordagem desse assunto, não centre apenas na parte em que os alunos vão apenas decorar os conceitos ou tá fazendo questões com a equação fundamental ondulatória, mas sim que vão além, né? Façam a aplicação desses conceitos no cotidiano, porque é isso que o Enem exige. Então, nós se interessamos em pesquisar esse assunto, porque como futuros professores de física, nós vamos nos deparar com essa prova, né, com alunos pedindo para a gente explicar
aquilo tudo. Então, a gente viu que saber, pelo menos nessa área, centrando nessa área, que geralmente a gente dá no segundo ano, que é o ondulatório, saber como essas questões são cobradas. E praticamente todas as outras, também não só de ondulatória, mas de mecânica, assim, elas são contextualizadas, apresentam uma situação, problema, em que só saber o conceito e saber a fórmula não vai ser suficiente para a pessoa conseguir responder. Então, são textos básicos, como o Flávio falou, são longos, mas que a maior parte do texto, sim, traz informações que são realmente necessárias para responder a questão. Ou seja, são questões com alto nível de contextualização e a maior parte são questões qualitativas. Ou seja, o que o professor deve fazer é buscar nos alunos o desenvolvimento dessas habilidades e competências que o Enem cobra, porque ele vai um pouquinho além e não só com a aplicação de fórmulas. Então, tá aí as nossas referências das provas e também dos autores dos quais a gente se baseou para fazer esse trabalho.